comecei a trabalhar com 18 anos aqui em Santa Cruz do Sul. Trabalhei 3 anos na firma A Casperi. Logo após eu fui a Porto Alegre, fui trabalhar na General Electric, onde eu trabalhei por 3 anos. No fim saí lá como chefe da oficina. Aí eu retornei para Santa Cruz do Sul, onde eu me estabeleci com a eletrônica no ano de 1955, mais precisamente no mês de novembro. Naquele tempo não havia transistores, somente a válvula, com válvulas, tanto é que hoje estou fazendo bastante restauração de rádios antigos com válvulas, inclusive tenho fregueses, clientes de 37 cidades do estado. Minha carreira inicial de eletrônica, então, como eu já havia dito, foi aqui em Santa Cruz do Sul. Logo após eu fiz um curso por correspondência, curso monitor de São Paulo. Mas também eu fiz vários estágios na Telefunken, na Philips, na Philco. Me estabeleci na rua Tenente Coronel Brito 295, onde eu estive por 8 anos. Logo após fui para 28 de setembro, número 417. Santa Cruz do Sul, 3CQZ, Canadá, Quito, Zulu, Santa Cruz do Sul. Tem algum colega que está pela frequência? Esses rádios, quando chegam aqui, às vezes chegam em péssimo estado, que muitas vezes eu tenho que desmontar ele totalmente e fazer uma montagem nova. Mas, como eu trabalho tantos anos nessa profissão, para mim não tem segredo, né? Mas muitas vezes é bastante trabalhoso e alguns até um pouquinho complicado. Eu tenho uma coleção de rádios aproximadamente de 48 rádios, mas já tive uns 60 rádios. Essa ideia de colecionar rádios, quem me deu essa ideia foi meu filho Roberto. Então eu tenho muitos rádios de diversos países. Eu tenho um rádio da Alemanha, da Argentina, tenho um rádio feito na Inglaterra, e praticamente todos funcionando. Eu creio que só uns 6 rádios não estão funcionando. Eu iniciei a minha curiosidade por eletrônica com um pequeno aparelhinho que até hoje pessoas me pedem para fazer isso aí, chamado de galena. Era um cristal que estava moldado dentro de um pedaço de chumbo com uma agulha, depois com uma bobina, depois uma antena, um fio terra. Se escutava a estação local, não precisa de luz, nem pilha, bateria, não precisa nada. E aí fiquei conhecendo, com 17 anos, fiquei conhecendo meu cunhado, Hans Fred Miller, o nome dele, e comecei a me interessar por eletrônica e fui para esse lado. Meu pai comprou um rádio alemão, um rádio Mende, um rádio grande alemão, que usava justamente esse tipo de válvulas aqui, que tinha uma recepção extraordinária, né? Se escutava Europa muito bem, Alemanha, outros países, né? E a minha mãe escutava novela na Rádio Nacional, até me lembro o nome de uma novela, O Céu Cor-de-Rosa. E tinha outros programas humorísticos, Edifício Balança Mas Não Cai, Jararaca e Ratinho, O Sombra e outros mais. Mas era muito divertido os programas da Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Peças, era quase tudo importado, válvulas, condensadores, e depois surgiram fábricas aqui no Brasil, de válvulas, condensadores, resistências, bobinas,
mas antigamente era tudo importado, principalmente válvulas, né? Válvulas, potenciômetros, né? Potenciômetro é uma peça que vai aqui embaixo nesse rádio aqui, que aumente e abaixa o volume aqui, né? Cadê? O nome disso aqui é condensador variável. Ele varia a capacidade à medida que eu vou girando esse eixo. Quanto mais fechado, mais capacidade, e quanto mais aberto, menos capacidade. E agora esses rádios portáteis, rádios mais novos, não tem mais esse modelo antigo aqui que é de metal, mas vem com esse plástico, que é um condensador plástico que faz o mesmo efeito. E agora bem moderno, já digitalizado, já nem usa mais essa peça aqui. Então, à medida que vai se girando esse eixo aqui, então ali varia então a frequência, né, das estações. O Gaúcha Repórter Cláudio Moreto. Gaúcha Repórter, pela fonte da informação, vai cumprimentar. Pode se sintonizar na onda curta também. Aliás, formal, a transmissão há 3 dias. Ó, Dr. Mozart. essa é Gaúcha em onda curta, 49 metros. 6.010 quilociclos. Alô, Dr. Mozart Valadares. E a Guaíba, 6.000. Boa tarde. Aqui E a Gaúcha também transmite 25 metros. Tudo bem? Prazer em voltar a falar com você e com tudo. Aqui, por exemplo, eu pego 25 metros, 31 metros aqui, em todo esse pequenininho aqui. Sabe? Em todo aqui. E esse aqui, se eu boto em 31 metros aqui, ó, eu pego em toda a escala. Em toda a escala. Então fica bem separado as estações. Rádio, montei muitos rádios. Tanto rádios com válvulas, como rádios transistorizados. O inventor da válvula foi um Lee de Forest, me parece que norte-americano. Se a história é assim, né? Também não posso, mas como eu li em livros, revistas, Lee de Forest, que inventou a válvula. Depois foram fabricados, estão ainda sendo fabricados, me parece que em 1 ou 2 países. A válvula está no invólucro de vidro ou de metal. Ela funciona no vácuo. Então a válvula pode ser triodo, pentodo, heptodo, né? Ou retificadora. Então ela tem a sua função. Então ela amplifica. Sinal entra num elemento e depois sai no outro elemento já amplificado, né? Vou botar 120.100. Isso é transistorizado, né? Não é leve. Ele transmite em 5 watts e até 60 watts, né? Mas precisa pouquinho wattagem que eu faço através da torre. Né? A torre, então aquilo vai longe, né? E como é uma frequência mais alta, também já é mais impertinente, né? Tem um rádio fabricado nos Estados Unidos, o sinal entra pela antena, primeiramente passa então por essa válvula aqui, que é a osciladora, mas a seleção é feita por meio desse condensador variável. Por que variável? Porque ele varia a capacidade conforme a gente vai girando ele aqui. Depois então, que o sinal passou por aqui, passa por essa bobina de frequência intermediária, que é sintonizada por meio desse gerador de sinais aí. Aqui a válvula de frequência intermediária é novamente sintonizada. Esse aqui é uma válvula de diodo, daí passa para essa válvula, é uma pré-amplificadora. Depois essas 2 válvulas aqui são válvulas de saída em push-pull, ou em inglês é push-empurra, né? Aí vai para o transformador de saída, precisa ter um transformador especial para alimentar essas 2 válvulas. E essa válvula aqui, que é retificadora, que faz retificação, aí depois distribui a corrente contínua para todos os elementos desse receptor. Na Segunda Guerra Mundial, em primeiro lugar, era proibido falar alemão, italiano e japonês aqui no Brasil. E foram recolhidos todos os rádios dos alemães aqui de Santa Cruz do Sul, e foram colocados no porão da prefeitura. Certamente ficaram lá muito tempo, muitos anos, que depois novamente foram entregues para os seus donos e
e talvez muitos estavam estragados, porque ali estava úmido e tudo mais, né? Os grupos de longa distância serão mantidos por haver algum atraso. 主要內容有記者推測，温家寶離開北京過越南，開啟五中全會之後，中國國家領導人。A eletrônica é um ramo científico muito interessante, bonito, complicado e que avançou muito e vai avançar muito mais, que as pessoas com os anos vão ficar admirados como as coisas antigamente funcionavam, né? Assim, que funcionavam assim até precário, mas funcionavam bem. E como eu estava dizendo, futuramente coisas muito mais complicadas vão surgir, né? Inicialmente eu fiz eu construí mesmo um transmissor que transmitia em 160 metros. E alguns anos eu comprei um outro aparelho, um rádio e um transmissor, tudo separado, fabricado aqui no Brasil, marca Delta. Em Porto Alegre fiz um curso, aí tem que saber telegrafia, questão de rádio e uma redação. Aí eu fiz um curso, primeiramente para uma frequência, depois outra. Aí fui aumentando, passando para uma outra categoria. Comecei com classe C, agora sou classe B. Então eu posso transmitir em 2 metros, 160, 40, 80, né? E o HF também. E para transmitir então uma frequência mais elevada ainda, tem que fazer mais um curso que aí vai para a classe A, que o rádio amador está a serviço das Forças Armadas, da Aeronáutica, Marinha e Exército. Vamos dizer, se tem uma enchente ou se tem um terremoto, alguma outra complicação, né? Então o rádio amador está aí para servir, né? A década de 50 por aí, sempre, quer dizer, Sociedade Elétrica Mercantil Paulista. Depois é sempre o Toshiba que entrou, a Toshiba entrou de sócio aí, né? Ou compraram a fábrica, né? O rádio chega assim de tudo que é jeito e tipo. Um rádio grande veio para consertar, embaixo tinha 2 esqueletos de ratos. E uma história interessante, um senhor me trouxe um rádio em eletrônica, já no centro, ainda lá no centro, onde estava escorado no botão da frente um papel dobrado. Eu fui abrir e era uma carta que as netas enviaram para o avô aqui em Santa Cruz. O avô botou esse papel, essa carta dobrada, para escorar um pouco o botão, porque estava falhando. Então ele botou, eu abri, foi uma carta que as meninas escreveram para o avô. Rádio em alemão é Rundfunkempfänger. E válvulas é Röhren. Röhre é o singular. Você tem que falar em português, né?